E não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, e quanto tudo ele tinha para que a dívida lhe fosse pagada. Então você vai lá, vai vender você próprio, vai vender a sua mulher, vai vender todos os seus filhos e vai vender tudo o que você tem. Se você tem casa, carroça, cavalo, jumento, boi, você vai vender absolutamente tudo e vai vir pagar a dívida. Lado. Impagável. Algo que ele ali não poderia fazer nada para pagar. Mas ele pede ao servo, o Senhor. Olha que interessante. Então aquele servo, prostrando-se, e olha a segunda, o verbo que ele usa, reverenciava, dizendo: Senhor, tem misericórdia, tenha paciência. Olha o que ele pediu, amados. Olha que interessante. Olha, eu falo audácia, né? Porque ele foi negociar a dívida. E de alguma forma nós temos que usar argumentos que nós temos para negociar e para, pelo menos, convencer o devedor. Aqui, voltando, reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Sabe o que o servo está pedindo? Em outras palavras, tempo. Está pedindo paciência, está pedindo longanimidade, benignidade. Porque em nenhum momento ele falou que não pagaria. Impagável. Vendendo tudo o que ele se tinha por mais precioso, de mais que ele tinha estima, ou de que valia na vida dele, na verdade, né? E mesmo todo o tempo da vida dele, dos filhos e da mulher, todo mundo trabalhando em conjunto, não pagaria. E o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão. Mas aquele senhor sabia que ele não conseguiria pagar. Nós damos os números aqui. Era humanamente impossível ele pagar aquela dívida. Humanamente impossível. Mas a compaixão dele mandou ele embora. Sabe quanto devendo? Nada. Zerado. E agora a gente lembra do amor de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui na primeira parte, no versículo 27. O quanto Deus nos amou. O quanto? Vamos tentar mensurar isso. O versículo que chega mais perto, lógico, né? É João capítulo 3, verso 16. Esse é o que nós vamos começar o assunto hoje. Dado o contexto, dado a grandeza da dívida, dado o perdão, vamos comparar se esse perdão foi grande ou se ele foi pequeno. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Fala, cara, nós somos tanto amados, nós somos tão perdoados, nós somos tão abençoados, tivemos uma tamanha misericórdia sobre nós. Que palavra eu uso para chegar perto disso? Então por que o significado do evangelho é justiça de Deus, é poder de Deus? Justamente para remeter esse perdão. E se a cruz estiver vazia, a nossa vida não tem valor nenhum. A pregação do evangelho não tem valor nenhum. Estarmos aqui hoje reunidos não tem valor nenhum. Por isso que a cruz, amados, não estava vazia. Tinha muita gente lá. Quantas? Todas. Incluído Cristo. Cristo e todo ser humano no corpo dele, esperando saldar a dívida. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então a morte justifica. Somente ela justifica. E porque nós cremos que estamos em Cristo Jesus, nós podemos dizer que eu morri com Cristo. Se eu morri com Cristo, quanto me custou? Nada. Foi de graça, porque não me custou nada. Foi pela graça, porque eu não mereci estar lá. Nesta condição eu estava, jazia, tinha prazer em estar, não dava bola nenhuma para Cristo, quem era que fosse Cristo ou para Deus. E mesmo assim Deus me olha, me ama, se compadece intimamente por mim e envia a salvação. Olha o Senhor aqui. Intimamente teve contristado o seu coração. Amados, Deus amou a criatura, qual ele próprio fez, mas não amou o que estava nela. Entendem? Deus ama o pecador, não o pecado. São coisas muito distintas, coisas absolutamente distintas. Porque a pessoa não escolhe nascer livre ou no pecado. Ela sempre nasce no pecado. Mas Deus a ama mesmo assim. Mas, amados, Deus é justo à sua palavra e fiel a cada letrinha escrita. Não poupou o próprio Filho para nos mandar a salvação. Tentar mensurar o amor e entender o amor, amados, a gente vai falhar. Vai falhar. Porque quando Cristo estava na cruz, ele olhou para o céu e foi o único momento em que os olhos de Deus não estavam nele. A dívida minha estava sendo liquidada naquele exato momento. O que fala o 14?
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Oh, papai, muito obrigado. Amados, olha o tamanho da dívida. Aqui 6 bilhões, né? 164 mil anos de trabalho. Mas e o pecado? Muito maior. Porque é impossível se comprar a salvação. É impossível se merecer a salvação. Primeiro, se fosse ainda merecido, a gente ainda ficava bonzinho, né? Ainda fazia as coisinhas boas, ajudava o próximo, fazia tudo isso para merecer. Mas nem assim. Porque quando Cristo olhou para mim e me amou, eu era um pecador, amados. Um pecador o qual não tinha motivo nenhum para ser salvo. E mesmo assim foi transmitido o amor sobre mim. Agora olha a segunda parte. Olha o tamanho do amor e da compreensão que aquele senhor teve para com ele. E ele, andando pela cidade agora, encontrou um conservo de ser servo junto com ele. Talvez do mesmo senhor, talvez não, mas eram servos iguais. Perante ao senhor, ambos eram iguais. Olha como ele continua. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Vamos mensurar os 100 dinheiros? Amados, se a dívida dele de 10 mil talentos eram 164 mil anos de trabalho, 100 dinheiros eram 100 dias de trabalho. 2, 3 mesinhos ele acabava a dívida dele. Olha quanto os 6 bilhões estavam lá e agora só 6 mil. 6 bilhões de reais, 6 mil reais. Era o que ele devia a ele. Sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Mas nenhum momento aqui registra que o Senhor bateu nele, que o Senhor o sufocou, né? Que mandou os servos descer uma surra nele. Nenhum momento. Foi um diálogo. Falou, nossa, você me deve 6 bilhões, tem como me pagar? Não tem? Vende tudo. Ô senhor, não consigo, então tá perdoado, vai em paz. Acabou. Agora ele, devendo muito menos e sendo um conservo, irmão, sangue, aqui, sufocava, apertava o pescoço dele, vai me pagar, vai me pagar. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe exatamente as mesmas palavras que ele usou para com o Senhor. Mas não mudou. Rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Volta lá no versículo 26. Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Foi diferente a súplica? Foi diferente o pedido de misericórdia? Mas a intensidade para mim foi a mesma. Foi a mesma. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, amados, lembraram do que foi feito há pouco tempo atrás. Lembrou o que foi feito ali naquele momento e levou ao Senhor. O Senhor chamou ele de volta, falou, servo infiel, eu não te dei misericórdia, eu não te perdoei de tamanha dívida, você não acha, e faz uma pergunta, né, que você, no seu mundinho aí, pequenininho, não deveria também assim perdoar a ele? Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão a sua ofensa. Amados, se eu não consigo perdoar o meu irmão, é porque Cristo não está em mim. Se ele não está em mim, eu não fui exercitado pelo perdão divino. Agora, se eu estou em Cristo, assim, da mesma maneira com que eu fui perdoado e reconheço que o meu pecado foi perdoado, eu perdoo o meu amado. Vamos. A Bíblia registra, né, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, eu tenho essa consciência, amados, que eu por si só, por minha própria vontade, não teria capacidade nenhuma de amar a Deus. Eu me apoiaria em qualquer outro tipo de coisa. Mas, como perdão vem divinamente sobre mim, e assim o Senhor me deu esse perdão divinamente, e eu, de uma forma muito singela e humilde da nossa parte, porque nós, pequenininhos e Deus tão grandão, devolvemos esse amor.